Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Conexão Educação. O tema da nossa aula de hoje será misturas homogêneas e heterogêneas. Conheceremos também transformações químicas e físicas dos materiais e o seu estado físico. Então fiquem todos atentos a todas as informações e venham comigo nessa aula de hoje. Vejamos primeiro o exemplo de fenômeno químico. No fenômeno químico, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes. Ou seja, tem-se algumas modificações na composição desse material. Vejamos o exemplo da queima da madeira. Vocês podem observar a figurinha da fogueira. Quando a madeira é queimada, forma-se gases como CO2, forma-se fuligem. Nós já estamos aí observando a alteração na composição da madeira, porque já está formando materiais diferentes. Ocorre mudança de cor e também ocorre alteração de energia. São pontos que conseguimos identificar quando um fenômeno químico está acontecendo. Vejamos agora o exemplo de transformação física. Na transformação física, a substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, seu tamanho, sua aparência podem até mudar, mas a sua composição não muda. Vejamos aí o exemplo do corte da madeira. Ao cortarmos a madeira, estamos transformando essa madeira em um tamanho diferente, possa ser que seja uma forma diferente, porém, nós não estamos modificando a composição da madeira. Então, aí é um exemplo de transformação física. Diferença de transformação química para física. Química, alteração na composição do material. Fenômeno físico não tem alteração na composição do material. Agora vamos exercitar o que nós aprendemos sobre transformação química e transformação física. Vamos olhar para a questão que a tia colocou. Em uma atividade experimental, um professor cortou uma pera e a deixou exposta ao ar durante 4 horas. Observando as imagens abaixo, diga qual tipo de transformação ocorreu. Vamos analisar as 3 imagens que a tia colocou para vocês revisarem o que é transformação química e transformação física. Na primeira imagem, é o corte que o professor fez da pera, inicialmente. Depois de um determinado período, observou-se que na segunda imagem do corte, começou a aparecer algumas manchinhas. Depois de 4 horas, na terceira imagem, observou-se que as manchas ficaram mais evidentes. Então, o que se pode concluir com o corte que o professor fez na pera depois de 4 horas que ela ficou exposta ao ar? Ocorreu mudança de cor, não foi? Será que ocorreu alguma mudança na composição? Se ocorreu mudança de cor, é um indício que ocorreu mudança em sua composição. Então, aqui nós estamos falando de uma transformação química. Muito bem, para quem acertou a resposta da nossa primeira pergunta. Nós já aprendemos sobre transformações dos materiais. Agora nós iremos aprender sobre
Estado físico dos materiais. Os materiais poderão ser encontrados em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. O que vai constituir o estado físico do material é a proximidade das partículas, é a proximidade das moléculas. Vejamos agora no slide que a tia preparou exemplos de estado líquido, sólido e gasoso, certo? O estado líquido, a primeira imagem, está representando que o líquido não tem forma física definida e não há volume definido. Os líquidos têm forças intermoleculares fracas, as moléculas têm movimentos e encontram-se pouco afastadas, como vocês estão visualizando na primeira figura. Na segunda figurinha, nós temos aí o estado sólido de um material. No estado sólido, a matéria conecta-se com uma força suficiente que resulta em um formato e um volume definido. Nesse estado, temos pouca energia cinética entre as partículas e ainda que exista uma pequena movimentação entre elas, não podemos visualizá-las a olho nu ou macroscopicamente. Na terceira figurinha, vocês podem ver aí o estado gasoso. No estado gasoso, o material não tem forma e nem volume definido, porque as moléculas, as partículas, possuem uma alta energia cinética. Então, as moléculas elas se movimentam muito rapidamente. Então, aí nós temos 3 formas de estado físicos dos materiais. Agora que você já aprendeu sobre os estados físicos dos materiais, vamos agora analisar 3 exemplos de estado físico dos materiais. Olhem aí no slide junto comigo. Observando as imagens, encontramos 3 estados físicos dos materiais: sólido, líquido e gasoso. No primeiro exemplo, na primeira figurinha, encontramos um copo que pode ser com água e o outro que pode ser com suco. Lembrem que as forças intermoleculares dos líquidos são fracas, certo, meninos? Então, o primeiro exemplo que nós temos aí é do líquido, e o líquido tem forma e volume bem definido. No segundo exemplo, nós temos um par de aliança no estado sólido. Lembrem que no estado sólido a energia cinética é baixa, por esse motivo as partículas estão mais próximas uma das outras. Temos aí um par de aliança. No terceiro exemplo, temos o exemplo do ar, certo? No seu estado gasoso. Lembrem que no estado gasoso as partículas têm uma alta energia cinética e as moléculas elas estão afastadas uma das outras. Então, esses são os 3 estados físicos dos materiais. Agora que você já conheceu o que é transformação dos materiais e o seu estado físico, conheceremos agora o que é uma mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura é formada por 2 ou mais substâncias, e essas substâncias são denominadas componentes. Vejamos no slide que a tia preparou para você. Aqui temos um recipiente fechado, na qual dentro desse recipiente tem uma mistura formada por 3 componentes. O primeiro componente é o gás oxigênio, o O2. O segundo componente é o óleo, aquele óleo lá de cozinha, no seu estado líquido. E o terceiro componente é a água, no seu estado líquido. Então, tem-se aqui uma mistura formada por 3 substâncias, 3 componentes. Agora que você já viu o exemplo de mistura, vamos ver o exemplo de misturas no nosso cotidiano. Observem aí, no slide que a tia preparou para você, o primeiro exemplo de mistura. O ar que nós respiramos é uma mistura, porque ele é formado por gás oxigênio, gás nitrogênio, argônio, gás hidrogênio, entre outros materiais. Então, o ar que nós respiramos é uma mistura. O outro exemplo que a tia trouxe para você é o exemplo da fumaça, quando a fumaça tem uma combustão completa, certo? Por quê? Porque libera água, libera CO2 e entre outros materiais. Então, tem-se uma mistura com variados componentes.
A maioria dos materiais que nos cercam são misturas. Então não esqueçam disso. A maioria dos materiais que está cercando você agora é uma mistura. Agora que você já conhece o que é uma mistura, podemos classificar essa mistura em número de fase e em relação ao aspecto, que pode ser contínuo ou descontínuo. Vejamos o exemplo que a tia trouxe para você. Na primeira imagem, no primeiro exemplo, vemos uma mistura de água mais açúcar. O açúcar foi dissolvido na água, formando assim uma mistura. E nós conseguimos visualizar apenas um aspecto contínuo, porque forma uma única fase. Então, quando formar uma única fase, quando você estiver vendo somente um componente, no caso aqui a gente consegue visualizar somente a água, por mais que tenha açúcar dissolvido, será uma única fase, aspecto contínuo. No segundo exemplo, vejamos a mistura de óleo mais água. Quando a gente observa essa mistura, conseguimos ver duas fases, né? Que são os dois componentes da mistura. Então, é um aspecto descontínuo. Meninos, quando a gente estiver falando de uma única fase, é aspecto contínuo. Quando nós estivermos falando de duas ou mais fases, será aspecto descontínuo. E nós conseguimos classificar as misturas em relação às fases dessas misturas, ok? Agora que você já consegue classificar as misturas em relação ao número de fase e o aspecto que você consegue visualizar, aprenderemos sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são misturas formadas por uma única fase, ou seja, tem um aspecto contínuo. Misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases, ou seja, tem um aspecto descontínuo. Vejamos agora o exemplo de misturas heterogêneas. Lembrando que misturas heterogêneas apresentam um aspecto descontínuo e duas ou mais fases. No primeiro exemplo, temos uma mistura de água mais areia. Conseguem ver a água no seu estado líquido e a areia no seu estado sólido, formando assim duas fases. Então, a primeira mistura é heterogênea, apresenta um aspecto descontínuo. No segundo exemplo, temos a mistura de óleo mais suco. O óleo está na parte superior, o suco está na parte inferior. Temos aí duas fases, apresentando um aspecto descontínuo. E os líquidos aí são immiscíveis, não se misturam. No terceiro exemplo, conseguimos ver também um aspecto descontínuo de uma mistura heterogênea de cubo de gelo mais areia, na qual forma duas fases, né? Uma fase da areia e outra fase do cubo de gelo, apresentando assim um aspecto descontínuo. Agora que você já conhece o que é uma mistura homogênea e mistura heterogênea, eu convido você, aluno, a exercitar com as questões que a tia trouxe para a aula de hoje. A primeira questão diz o seguinte: considere os seguintes sistemas. Sistema 1, gás carbônico e oxigênio. Vocês conseguem visualizar aí o primeiro sistema, onde tem gás carbônico e oxigênio, é um recipiente fechado. O segundo sistema é água e álcool e também é um recipiente fechado. O terceiro sistema é granito. E dentro do quarto recipiente, no quarto sistema, tem-se sangue. A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas, lembrando que nós vamos classificar em relação à mistura homogênea e heterogênea, é apresentado por qual alternativa? Vamos primeiro classificar os sistemas. No primeiro sistema, nós encontramos uma mistura que apresenta um único aspecto. Se apresenta um único aspecto, é uma mistura homogênea. Então, nós já temos que é homogênea. Na segunda mistura, no segundo recipiente, no segundo sistema, tem-se uma mistura de água
e álcool. Então, nós também temos aí um aspecto contínuo, uma única fase, também uma mistura homogênea. No terceiro recipiente, no terceiro sistema, tem-se granito e a gente consegue ver várias cores diferentes de partículas. Se tem várias cores diferentes de partículas, fases diferentes, 3 fases, vocês conseguem visualizar aí 3 fases. Se tem mais de uma fase, apresenta uma mistura heterogênea, tá bom, meninos? O quarto sistema é o do sangue. No sangue, tem várias misturinhas, vários componentes dentro do sangue. Então, apresenta também uma mistura heterogênea. Então, considerando a opção aqui, qual seria a correta? Que tem homogênea, homogênea, heterogênea e heterogênea. A letra A eu sei que não é. A letra B eu também sei que não é. Será que a letra C? Opção 1, homogênea, 2, homogênea, 3, heterogênea e 4, heterogênea. Então, nós encontramos a resposta correta. Resposta correta, letra C. Se você acertou a primeira questão, fica aqui os meus parabéns. Vamos agora resolver a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: os materiais, água 1, vinagre 2 e azeite 3 são adicionados em 2 recipientes, na seguinte ordem. No primeiro recipiente, no recipiente A, foi adicionado primeiro água e depois vinagre. Tivemos aí uma mistura homogênea primeiramente. Depois foi adicionado nesse sistema azeite, o óleo. E aí a gente consegue ver agora 2 fases. Temos agora uma mistura heterogênea, um aspecto descontínuo. Então, nós temos 2 fases. No segundo recipiente, no recipiente B, foi adicionado primeiramente água, vocês conseguem ver aí no recipiente B. Depois adicionou o óleo, segunda fase, e depois adicionou o vinagre. E aí a gente consegue ver os 3 componentes adicionados. Se a gente consegue ver 3 componentes, a gente também consegue ver as 3 fases dessa mistura. E aí a gente consegue identificar que é uma mistura heterogênea, porque apresenta um aspecto descontínuo. Então, a opção correta é primeiro recipiente, recipiente A, tem-se 2 fases. Recipiente B, 3 fases. Observando aqui, nós identificamos que a resposta correta é a letra C. E aí, vocês já conseguem identificar o que é uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea? Se você já consegue, converse com o seu professor, fale para ele e deixe aqui o seu like no nosso vídeo. E até uma próxima aula do Conexão Educação.